Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Santa Conversa. Eu sou a Michele e a gente está realmente na nossa primeira conversa. Eu quero te agradecer primeiro por estar aqui comigo e te introduzir no nosso primeiro momento, no nosso primeiro espaço. Eu quero conversar muito com vocês sobre testemunho e essa vai ser a nossa primeira série de conversas e eu espero que você goste. Na verdade, para começar toda essa série, a gente vai começar falando sobre mim. Primeiro, para entender um pouquinho sobre o que Deus tem falado comigo a respeito da importância do testemunho. E eu queria contar para você o que eu tenho sentido no meu coração. O salmista, ele fala lá no Salmo 136, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. E a gente tem o costume de, geralmente, compartilhar o nosso testemunho quando ele está no final, quando ele se concretiza. Quando a gente ora muito por algo e realmente acontece, quando o milagre vem. Uma cura, seja algum sonho, algum plano que o Senhor tem para sua vida. Mas eu entendo que a importância do testemunho é declarar que o Senhor é Deus em todo tempo, que Ele é bom e que Ele é leal e que a sua bondade dura para sempre. E para começar essa nossa conversa, essa nossa série toda sobre testemunho, eu vou compartilhar com você a minha história de infantilidade. E sabe, eu não gosto dessa palavra, eu nunca gostei dela. Eu acho que ela gera uma impressão de algo seco, sem vida, uma coisa que não gera. Mas às vezes a gente se relaciona com as palavras que a gente não gosta. E esse é o meu caso. Hoje eu me relaciono com a palavra infertilidade. E eu vou contar pra vocês por quê. Enquanto a gente conversa aqui, eu e o Rô, meu marido, nós temos 5 anos de casados. E nós sempre sonhamos com filhos. Na verdade, eu sempre sonhei com filhos mesmo antes de casar. Eu sou uma pessoa que eu cresci tendo irmãos, amando os meus irmãos. Os meus pais me criaram pra que a gente se amasse dentro de casa, em família. Eu sempre achei linda essa questão de construir família. E acho realmente muito bíblico. E eu acredito que é o propósito de Deus, o nosso primeiro ministério é a família. Então eu entendo que isso é algo muito importante e sempre sonhei. Pra falar a verdade, eu nunca nem imaginei ou nunca nem passou pela minha cabeça a palavra infertilidade. Isso nunca passou pela minha cabeça. E eu sempre sonhei com uma família, nem com uma família pequena, eu sempre sonhei em ter muitos filhos. E aí a gente faz aqueles planos na cabeça, né, menina? Então a gente faz planos de, com 25 anos eu já vou estar casada, eu já vou estar estável, com a minha vida profissional toda organizadinha, casada com filhos e tudo mais. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Pra falar a verdade, é bem diferente. As coisas não funcionam exatamente como a gente planeja. Deus já nos diz, né? O homem pode fazer planos, lá em Provérbios está escrito, o homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. E acontece que mesmo sonhando e sempre idealizando uma família, nunca imaginei, nunca pensei sobre infertilidade. Eu e o Rô nos casamos, e logo no início do nosso casamento, a gente já casou com uma certa idade mais avançada, então logo que a gente casou, a primeira coisa que a gente conversou foi, vamos já tentar ter filhos. Então a gente já começou essa tentativa desde o início. E aí passa um ano, não vem o segundo ano, a gente já começa a ficar um pouquinho preocupado, buscar médico, fazer algum tipo de acompanhamento. Tudo bem, nada de errado. E aí o tempo foi passando. Enquanto eu converso aqui com você, resumindo um pouquinho a história, enquanto eu converso com você, nós temos 5 anos e alguns meses de tentativa. 2 abortos espontâneos e um tratamento de fertilização in vitro com 2 tentativas de transferência sem sucesso. E é aí que eu compartilho com você que eu me relacionei com a palavra infertilidade. Isso é algo que não havia passado pela minha cabeça, mas eu me deparei com ela. E por que eu tô compartilhando essa história com você? Eu sou uma pessoa um tanto quanto reservada, não sou de compartilhar tanto minha vida íntima, mas justamente por isso. Porque eu acredito que ao longo de todos esses anos, nos anos que a gente vem tentando, continuamos orando com muita fé no que Deus vai fazer, no que Ele vai fazer lá na frente, no final do testemunho, no final da jornada. Mas nós temos passado por tantas experiências e o Senhor tem feito tantas coisas ao longo do caminho que eu não posso ficar sem compartilhar. Eu me sinto privilegiada por estar no meio desse testemunho, por estar no meio desse processo, no meio desse deserto que ao mesmo tempo tem sido tão importante e tão forte na minha vida. E aí tem algumas coisas muito fortes que o Senhor tem ensinado no meio desse caminho. A primeira delas é que Ele tem controle de tudo. Eu sei que eu sou uma pessoa, pode até não parecer para quem me conhece mais profundamente, mas uma pessoa que gosta de assumir o controle. Eu fui independente
independente profissionalmente muito cedo, eu morei sozinha, eu gosto de concentrar as atividades, de juntar as atividades, então eu tenho esse costume de me sentir no controle das coisas. Eu gosto, inclusive, de organizar a minha rotina, a minha vida pessoal, vida profissional, tudo muito regradinho, sou até um pouco sistemática e metódica. E esse foi o primeiro ponto, que eu acho que Deus, eu tenho certeza, que Deus ele tem aquela capacidade de saber exatamente o que você precisa e quando você precisa. E essa foi a primeira coisa que Deus movimentou e mexeu muito no meu coração. E eu, como uma pessoa um tanto quanto controladora, me deparar com uma situação em que eu realmente não tenho controle, porque imagina você passar por alguns anos fazendo exames, fazendo testes, percebendo que eu fiz tudo que eu poderia, tudo que estava na minha mão, né? E continuo fazendo, e sigo fazendo e vou fazer. Mas a partir do momento que até, por exemplo, num tratamento de fertilização, eu cuidei de toda a minha alimentação, eu cuidei de todos os meus exames, toda a saúde, tudo que eu podia, tudo que eu posso fazer que tá na minha mão, eu faço. E se Deus não me entregou, é porque realmente não tá nas minhas mãos. E isso eu acredito que até é algo para se compartilhar, porque vale não só para essa situação, mas vale para qualquer situação das nossas vidas. A gente gosta de se sentir, no fim das contas, bem lá no fundo, a gente gosta de se sentir no controle de tudo, não é verdade? E quando a gente acha que tá no controle de tudo, como eu achei que estava no controle de tudo muitas vezes, até mesmo um diagnóstico correto, um diagnóstico certo de que não existe nada de errado comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, isso confronta a gente, isso gera dúvidas, gera alguns pensamentos. Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita que ela já tem a resposta para tudo que a gente precisa. E tem alguns versículos que eu quero até te contar que têm sido muito importantes nessa minha jornada. O primeiro deles é de Jeremias 29:11. A gente usa muito esse versículo, né? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse versículo é fantástico, porque ele fala com a gente, nessa situação, Jeremias está dando uma mensagem para o povo de Israel que está em exílio, dando uma mensagem de esperança, depois de tantas coisas que o povo fez de errado, depois de se afastar tanto do Senhor, depois de ir para a idolatria e chegar até no momento de exílio, o Senhor ele é tão piedoso que ele vai lá e dá um recado e lembra o povo que os planos dele são planos de prosperidade, de esperança, planos de uma vida plena, de abundância. E isso tem acontecido na minha vida. Eu tenho um caderninho onde eu anoto, inclusive, todas as pessoas que vieram conversar comigo. Ao longo desses 5 anos, Deus não precisava fazer isso, porque Ele tem o controle, Ele é o dono de todas as coisas. Ainda assim, Ele teve o cuidado e a piedade de colocar pessoas da nossa família, pessoas que eu nem conheço, amigos, às vezes até nós mesmos, eu e meu marido, em sonhos, o Senhor conversando com a gente e lembrando em todo tempo. Eu sei os planos que eu tenho pra você. Eu sei o que eu vou fazer no final. Eu sei qual é o meu propósito. Deus é maravilhoso. E mais ainda do que isso, lá em Salmo 139:16, o salmista fala: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse versículo me deixa extasiada com o poder de Deus. Além de ter a bondade e cuidado de se preocupar em dar aqueles recados de piedade, de bondade, de esperança, a gente ainda precisa ter uma noção de quanto Deus é tremendo, o quanto Ele é grande. E às vezes a gente acha que o nosso plano, ele tá ali, como no meu caso, às vezes em ter um filho, mas o Senhor já viu não só os meus dias, desde que eu era um embrião, como Ele já viu os dias dos meus filhos, antes mesmo que eles pudessem nascer. Como assim mesmo Ele já viu os dias de todos nós e de todos que me rodeiam. Então eu me sinto, às vezes não, eu me sinto sempre, em toda essa jornada, com um certo privilégio, sabe? De entender que pode ser que esse momento ele seja meio desconfortável para nós. Ele é realmente um momento bem desconfortável. Mas os planos de Deus, eles são muito maiores. Os planos de Deus, e principalmente quando a gente fala de testemunho, de compartilhar as nossas histórias, é justamente por isso. É porque às vezes eu tô preocupada com o que tá acontecendo na minha vida. Mas o Senhor não tá preocupado só com isso. O Senhor tá preocupado com o que vai acontecer na vida de toda a minha descendência, de toda a minha família que já me cerca, dos amigos que me cercam, das pessoas que estão ao meu redor. Então isso bate de frente no meu coração de uma forma tão forte, que me faz enxergar a grandeza de Deus e perceber que o meu milagre, o meu resultado, o meu sonho, ele é importante, sim. Eu acredito que é importante aos olhos de Deus, mas o Senhor vê muito mais além. O Senhor vê muito além do que nós vemos. O Senhor já vê o nosso embrião
já viu o nosso embrião, já contou todos os nossos dias, muito mesmo antes de que a gente nascesse ou imaginasse. E um exemplo bem grande dessa magnitude, dessa grandeza de Deus, tá bem forte pra mim também. Lá no diálogo o Senhor tem com Jó, no capítulo 38, que se estende mais ou menos até o capítulo 41, em que Jó, depois de perder tudo que ele tinha, família, saúde, bens, tudo que ele tinha, eles começam um diálogo e o Senhor pergunta pra ele algumas coisas que eu acredito até que a gente precisa se perguntar de vez em quando. De vez em quando não, a gente precisa se perguntar recorrentemente. Entre inúmeras perguntas, o Senhor começa a apontar e mostrar para Jó, para ele refletisse qual era a grandeza do Senhor. E ele fala coisas como: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites das suas dimensões? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada seu lugar? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Quando Deus fala isso para Jó, eu acredito que seja um recado muito grande para nós, para a gente começar a olhar para o Senhor com a grandeza realmente que Ele tem. Com todo o temor pelas maravilhas que Ele pode fazer, mas também lembrando que Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Criador de todo o universo. Quem seria eu? E quão pequena sou eu para julgar a justiça de Deus, para julgar um tempo de algo que pode não ser pequeno, e eu acredito que não seja pequeno aos olhos de Deus e nem aos meus, mas dentro de todo o universo, de toda a criação e de todos os planos que o Senhor tem, isso para realmente a gente parar para pensar, não é verdade? O quanto o Senhor é magnífico, o quanto Ele tem o controle de todas as coisas. Eu acho que essa foi a maior lição, a primeira lição que o Senhor me deu durante esses anos. Essas lições, elas vão vindo aos pouquinhos e o Senhor vai amadurecendo a gente e vai moldando o nosso coração, vai transformando a gente ao longo do caminho, ao longo desse testemunho. E não foi só isso que eu aprendi, eu tenho aprendido bastante coisa. E a segunda coisa que eu tenho aprendido é ter bom ânimo. O Senhor Jesus, Ele fala, e está registrado em João: tende bom ânimo, pois no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E eu confesso pra vocês que esse versículo, ele não tinha batido no meu coração da forma como eu tenho visto ele hoje. Eu acho que entender que Jesus venceu o mundo, ok, eu já havia entendido essa parte. Entender que no mundo nós temos aflições, eu também já tinha entendido essa parte. Pra mim era ok. Agora, ter bom ânimo no meio desse caminho, eu acho que eu ainda não tinha parado pra pensar nisso. Eu gosto bastante, e algumas pessoas às vezes comentam: ah, Mi, mas quando você ministra o louvor, você tá sempre sorrindo. Mi, quando você conversa com as pessoas, você tá sempre sorrindo. Acho que talvez essa seja uma característica minha. Eu realmente gosto e é natural pra mim sorrir bastante. Mas o Senhor tem reforçado no meu coração, e eu amo isso, e peço, oro, e eu quero até dizer pra você, que você ore também pra isso, pra que o Senhor reforce no teu coração a alegria que está nele. Eu conheço algumas pessoas, e talvez eu já tenha me visto nessa situação também, de quando a gente quer muito uma coisa, a gente se concentra tanto nela, que a gente esquece de todas as outras. E a gente se concentra tanto naquilo que a gente não tem, que a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. E a palavra do Senhor já fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto bastante até de ouvir, tenho ouvido bastante tempo, uma música do Pat Barrett que chama Daily Bread. Nessa música ele fala sobre: o Senhor é meu pão diário, e eu quero te buscar a sua face antes de buscar as suas mãos. Eu acredito que isso seja muito importante, que a gente busque o Senhor e olhe para a face dele e busque conhecer mais a ele e nos aproximar, nos relacionar mais com ele, mais do que buscar as mãos dele, mais do que o que ele pode entregar pra gente. Se alguém me perguntar: Mi, você ama mais a Deus hoje ou há 5 anos atrás, quando você começou tudo isso? Eu te digo com toda certeza no meu coração, com certeza, hoje eu amo muito mais a Deus. Assim como o Jó falou no final de toda essa conversa: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Eu tenho sentido que hoje eu ando com o Senhor, hoje eu conheço mais a Ele. Talvez tenha sido a falta de algo que me aproximou mais, mas o Senhor, Ele é perfeito. Ele é perfeito em usar esses momentos de provação para gerar em nós mais maturidade, perseverança, aquilo que realmente vai nos deixar mais maduros na fé e mais próximos dele, sabe? E com tudo isso que eu tenho aprendido, tem uma terceira coisa que eu tenho aprendido como eu gostaria e como eu quero que o Senhor me encontre. Eu realmente quero ser encontrada por Deus fiel. Eu não sei qual é exatamente o plano de Deus nessa situação. Eu não sei exatamente o que Ele vai fazer no futuro. Eu sigo orando, eu sigo em fé. Mas uma coisa eu sei: todo o propósito da nossa existência
é que o nome de Cristo seja glorificado. E se depender da minha história ou do meu testemunho, que o nome de Deus seja glorificado. Esse vai ser o nosso propósito sempre, sempre, sempre. E até uma coisa interessante que eu vim pensando e descobri nos últimos tempos, investigando mais um pouquinho sobre a palavra fruto. A palavra fruto em grego, ela é karpos. E essa palavra ela é usada em João 15:5, quando Jesus fala: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. E esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Essa palavra fruto, que é karpos, do grego, ela é exatamente a mesma palavra que é usada em Gálatas 5, quando fala dos frutos do Espírito. E ela é exatamente a mesma palavra usada por Isabel lá em Lucas 1,42, quando ela encontra Maria e ela tem ali a revelação de que Cristo está no ventre dela. Ela fala assim: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que está no seu ventre. Não é maravilhoso entender? É óbvio que os frutos filhos, que são herança do Senhor, eles são uma coisa, mas essa mesma palavra é usada para os frutos, nós dando frutos, permanecendo em Cristo como a videira verdadeira, e nós dando frutos do Espírito Santo vivendo em nós. Então eu realmente não sei qual vai ser o final dessa história, eu prometo que eu conto para vocês depois. Mas o ponto é, enquanto isso, eu quero testemunhar o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu entendo que enquanto os meus frutos filhos não chegam, os meus frutos espirituais e os frutos que o Senhor coloca em mim de maturidade, que são realmente os frutos do Espírito sendo evidenciados através da minha vida, eu quero sim testemunhar e eu quero sim compartilhar. Eu quero que o Senhor continue fazendo isso na minha vida. A minha oração hoje é exatamente para que eu e para que você que está ouvindo isso, que a gente consiga ter discernimento do que o Senhor vem fazendo em nós no meio do caminho. O Senhor é bom o tempo todo. Ele não é só bom quando Ele entrega algo para nós. E caso Ele não entregue, Ele continua sendo bom. É isso. Esse é um pedacinho da minha história. Na próxima a gente conversa um pouco mais. Mas eu espero que você tenha sido edificado e abençoado de alguma forma. E que você esteja aqui na nossa próxima Santa Conversa.